nós queríamos fazer apenas uma breve recordação. Uma breve recordação. A finalidade do reino de Deus e o nosso relacionamento com o reino de Deus. Primeira coisa, a mensagem de Jesus Cristo aqui na terra, toda a mensagem, Jesus não pregou apenas com palavras. Jesus pregou com atitudes, Jesus pregou com ensinamentos, Jesus pregou com atitude de disciplina, Jesus pregou com testemunho, Jesus pregou com milagres, esses milagres de todos os tipos, mas tudo isto tiveram como objetivo mostrar o que é o reino de Deus. Jesus não fez nada na sua vida que estivesse fora do contexto do reino de Deus. Então a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino, consistia e consiste, isto é, consistia no sentido de que Jesus pregava e consiste nos nossos dias. Mostrar o governo soberano de Deus sobre a vida do homem. A mensagem do Evangelho não é entretenimento. A mensagem do Evangelho não é uma cultura. A mensagem do Evangelho não é uma bonita palestra. A mensagem do Evangelho tem que estar contida dentro dela. Que o reino de Deus é governo. Isto é, eu preciso ser governado de maneira soberana em minha vida por Deus. Não é um governo de palavras, não é um governo de comida, não é um governo de bebidas, não é um governo de nada disto. É um governo de autoridade e soberana sobre as nossas vidas. E esse governo, ele é manifesto em todas as áreas como poder transformador na vida do homem. O Evangelho, ontem eu fiquei aí com os jovens até muito tarde, conversando com dois amigos que éramos jovens, da nossa juventude, da minha idade, né? Aliás, eles são mais novos do que eu, e eles aceitaram a Cristo comigo, e nós estávamos conversando, e estávamos falando a respeito disso, porque a igreja ela tem deixado de ser poder transformador e tem sido uma igreja que domestifica as pessoas, que educa as pessoas, que socializa, como que, entrando para o reino de Deus, ela aprende algumas coisas, algumas maneiras, algumas coisas boas para a sua vida. Falávamos a respeito de que hoje, com a tecnologia e os cultos, eles deixando de ser cultos, com uma palavra que é motivacional, uma palavra de autoajuda, uma palavra que te incentiva, e um louvor aonde as pessoas não participam e passa a ser uma apresentação. A igreja tem perdido essa capacidade de transformar vidas. E isso é tão ruim, porque não só perde a capacidade, como ela se acostuma a não crer que Jesus Cristo pode transformar as pessoas. Um exemplo. Pessoas quando ouvem um relatório missionário desse, porque às vezes nós fazemos relatórios lá de fora, mas o relatório de hoje foi de uma ação missionária ontem, uma ação missionária. Qual é o primeiro conceito que nós temos quando nós olhamos aquelas pessoas nas ruas? Qual é o primeiro conceito que nós temos quando nós olhamos as pessoas embriagadas, quando nós olhamos as pessoas que estão nas drogas? É que as pessoas não têm jeito. Que essas pessoas já estão perdidas. E muitos dizem, para que pregar a elas? Muitos até mesmo nem querem que essas pessoas estejam na igreja.
Porque a igreja, afinal de contas, é o nosso ninhozinho, nosso nicho, é o nosso lugar onde nós nos reunimos, onde nós cantamos, onde nós somos amigos, onde nós estamos muito bem. E para que trazer problemas? Porque no nosso íntimo nós perdemos essa característica do Evangelho, que é poder transformador. Já não cremos tanto assim que Jesus Cristo pode transformar a vida das pessoas. Nós já não cremos tanto. A palavra de Deus diz, né, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, isso significa ainda que os seus pecados sejam muitos, pode se tornar livre, puros e perfeitos. Será que nós cremos nisto? Ou será que nós cremos que a igreja hoje, ela só tem o poder transformador, igreja reino, transformar pessoas que não são tão ruins, que não são tão pecadoras, transformar pessoas que vivem bem. A igreja é transformadora. Nós fomos transformados quando entramos no reino de Deus, estamos sendo transformados todos os dias. E a igreja, veja, ela tanto não crê muito nesse poder transformador, que quando existem pessoas que têm falhas, têm seus pecados, até mesmo dentro das igrejas, parece que elas são irrecuperáveis. Isso porque a nossa mente esqueceu, ela foi moldada, ela foi acostumada a uma igreja que não vive com o propósito de mostrar um governo soberano de Deus sobre a vida do homem, que é o poder transformador na vida destas pessoas, de nós, que vem proporcionar alegria, paz, justiça, pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que nós vimos nessas semanas que o reino de Deus não é visível, não é religião, a religião é legalista, não é um movimento, não é uma onda, o reino de Deus não é uma onda. O reino de Deus não é algo social, não é filosófico, tá certo? E não origina de mente humana, culturas e informações humanas. Segundo, o reino de Deus também, deixa eu passar aqui, meu Deus do céu, eu estou cada vez pior. O reino de Deus também falava a respeito de uma mensagem que era pregar a preeminência do reino de Deus. E isso muitas das vezes nós temos perdido. Isto é, predomínio, o reino ele é predominante. Ou melhor, a gente poderia dizer assim, predomínio e primazia, nós poderíamos resumir na palavra prioritário. O reino de Deus é prioridade na nossa vida e tem que ser. Jesus não pregava, o reino de Deus está aqui, vocês podem ajustar esse reino à vida de vocês. Quando Jesus chamava os seus discípulos, Jesus chamava as pessoas tinham que renunciar à sua vida, negar a si mesmo, tinham que deixar tudo e seguir a Jesus. Hoje não mudou. Nós não estamos falando a respeito de deixar emprego, embora algumas pessoas, quando são chamadas para um trabalho específico, precisam deixar tudo, mas aí são chamados para um trabalho específico. Os discípulos foram chamados para um trabalho específico, mas o negar-se a si mesmo é dar primazia ao reino de Deus. Primazia aos princípios de Deus, que nós vamos falar nesse semestre. É fazer com que esse reino de Deus seja um reino de excelência. O crente ele não pode ser diferente, ele tem que ser excelente. Diferente, você anda nas ruas por aí, você vê pessoas góticas, você vê pessoas de todos os tipos, né? As tribos, aqui em Niterói,
não tem tanto, mas em São Paulo você vê as tribos, várias tribos diferentes. Então as pessoas são diferentes. O crente ele não tem que ser diferente. O crente ele tem que viver dentro da excelência do reino de Deus. Isto é, cumprindo os propósitos determinados por Deus. Jesus estava pregando uma mensagem de superioridade. Você sabia que nós somos seres superiores? O que você entende como você ser uma pessoa superior? Você que tem Cristo. O que você entende? Não está na hora da EVE, mas você pode falar. Oi? Exato. Somos a coroa da redenção. Nós somos recriados à imagem e semelhança de Cristo. Então pensa bem, se eu e você somos criados à imagem e semelhança de Cristo, e as pessoas vivem no mundo sem esta imagem, não é ser superior porque tem um emprego, porque ganha bem, porque sabe mandar. Não, não é essa superioridade, não. O reino de Deus falava a respeito de um reino superior. Nós estamos acima. A nossa vida tem que ser acima do nível da vida das outras pessoas. Porque Deus não nos salvou e nós não continuamos as mesmas pessoas. Nós somos pessoas transformadas. Não estamos aqui para dizer isso, para você sair daqui, eu sou superior. Não, isso é prepotência. A imagem de Deus é superior. Foi ontem quando o pastor estava pregando, e ele estava falando a respeito, de lutar, e ele falava a respeito de forças. Então, se nós lutamos com uma força que está acima da nossa vida, e nós vivemos num nível de viver a vida com Deus, essa vida é acima. Nós temos a vida normal, temos os principados e as potestades, mas aonde está a nossa vida? Os nossos lugares celestiais, que Deus nos colocou acima de todos. Então falava de um reino com superioridade, um reino de excelência, um reino de superioridade, de elevação, de sublimidade. É algo sublime a mensagem de Deus. E Jesus veio trazendo este reino, e o que aconteceu com os judeus? Não perceberam, não entendiam, não queriam, não entendiam nem as manifestações do reino, porque não entendiam, não compreendiam a preeminência. O reino de Deus está muito mais acima de todas as coisas, tanto que por mais que nós tentemos entender, aprender sobre o reino de Deus, nós não conseguimos em toda a sua plenitude. Terceiro, a mensagem do reino, as palavras, as atitudes, os milagres, os ensinamentos, consistiam em mostrar a necessidade do homem entrar no reino. Quando Jesus ele curava, quando Jesus expulsava os demônios, quando Jesus ressuscitava os mortos e fazia os milagres, não era apenas para manifestar o seu poder. É para que as pessoas vissem que Jesus Cristo, que o reino de Deus era a necessidade deles. Que existe uma vida além das circunstâncias da vida, além dos pecados, além das pressões da vida. Jesus veio para esclarecer de uma vez por todas que a vida excelente somente se encontra no reino de Deus. E ele manifestava o seu poder curando, libertando, ressuscitando, para quê? Para que os homens entendessem que havia a necessidade de entrar no reino de Deus. Aí, domingo passado, nós falamos a respeito disto aqui. Bom, Deus quer que nós tenhamos vida excelente no reino de Deus. Ok? Amém. Amém. Isto. Aqui é a escola. Deus quer que a gente tenha vida excelente. Esse negócio de vida miserável, que Jesus quer que a gente seja
humildezinho. Humilde no espírito, não é humilde de um sentido de riquezas, de bens. Inclusive, é uma dos complementos das nossas mensagens que a gente está pregando sobre a bênçãos por trás dos conflitos. Deus quer que a gente tenha vida excelente, mas como que eu entro nessa vida excelente? Como que eu participo dessa vida cristã excelente? Quem lembra? 3 coisas que nós falamos a respeito da vida excelente, da vida cristã, que é impossível viver a vida excelente. É impossível viver a vida excelente. Viver a vida do reino de Deus tem que ter 3 coisas. Quem lembra aí? Primeira coisa que tem que ter arrependimento. E depois do arrependimento, o que acontece? O que acontece depois do arrependimento? Novo nascimento. E depois todos aqueles que nasceram de novo têm uma característica fundamental na sua vida. Que é... Poxa, vocês iam ganhar 10. Vocês iam ganhar uma palavra tão simples, que é o fundamento. Que é o fundamento da vida cristã. Obediência. Quem falou? Ah, muito bem. Então, olha só. A vida excelente... ela tem 3 coisinhas. Não existe vida excelente sem que eu me arrependa, sem que eu nasça de novo e que viva a minha vida de obediência. Você pode estar na igreja. Você pode fazer todas as coisas religiosas. Você, quando eu digo, sou eu também. Nós podemos cumprir com as normas da religião. Mas a vida excelente exige obediência. Primeiro, exige o arrependimento dos nossos pecados. Porque sem arrependimento eu não posso nascer de novo. Se eu não posso nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. Então eu arrependi, eu nasci de novo e agora eu entro no reino de Deus. E viver no reino de Deus é uma vida de obediência. Arrepender significa renunciar ao nosso estilo de vida. Não é pedir desculpa. Não é simplesmente eu ter atitudes e pedir desculpa. Ter atitudes e pedir desculpas. Não é ser uma pessoa desculposa. Qualquer coisa pede desculpa. Não. Arrependimento é mudança, é renúncia do nosso estilo de vida atual e passo a viver, veja, da soberania de Deus, debaixo do governo soberano de Deus, debaixo do domínio de Deus. Arrependimento é a verdadeira submissão. Nascer de novo, sem novo nascimento, o homem permanece cego, incapaz de ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era mestre da lei, ele estava ensinando as pessoas, ele cumpria todos os princípios da lei. Estava sempre nas sinagogas. Era um oficial da sinagoga. E ele tinha que nascer de novo. É diferente estar em igreja e estar no reino de Deus. E não existe vida sem obediência. E é sobre uma das coisas que nós vamos falar hoje no nosso encontro. Bom, então, nós aprendemos o que é um pouquinho do reino, aprendemos como entrar no reino, e agora nós vamos ter que estabelecer esse reino. Nós temos que estabelecê-lo. E estabelecer significa que eu tenho que permanecer nesse reino. Não é só entrar. Tem gente que entra e sai. Ou tem pessoas que nem entraram. Eu entrando no reino, eu tenho que permanecer no reino. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 4 a versículo 7. João 15, capítulo 4, versículo 7. Todo mundo já abriu? Amém? Ok. Então agora nós vamos ler junto, mas você pode fechar sua Bíblia e você vai ler tudo que está escrito lá. Tá certo? Então vamos ler todos nós em voz uníssona. Vamos lá. Permanecei e eu permanecerei
Amém. Você viu ali que eu deixei marcado uma palavra que está sempre presente nesse texto e em muitos outros textos que Jesus falou e em outros textos da Bíblia. Permanecer. Nós temos desafios no reino de Deus. Primeiro, o desafio da salvação. Primeiro, que arrepender é um desafio. A pessoa se arrepender do seu pecado, da sua vida, mudar o estilo de vida, isso é um desafio. Viver a vida de obediência é um desafio. Viver uma vida permanecendo no reino é um desafio. Veja, Jesus está dizendo, permanecei em mim. Isto é, permaneça no reino. E eu permanecerei em vós, e o reino estará em você. Coisa maravilhosa. Deus quer permanecer na nossa vida. Mas eu tenho que permanecer em Deus. Eu tenho que estar em Deus. Eu não posso apenas dizer, Deus, venha sobre a minha vida, se eu não quero ir sobre a vida dele. Deus quer derramar do seu Espírito sobre mim, mas eu também tenho que me derramar sobre ele. Eu tenho que me render sobre ele. E ele fala a respeito de produtividade, de frutificação. Lembra de um dos motivos, nós falamos 5 motivos, porque estamos pregando aquela mensagem que nós pregamos domingo e vamos pregar hoje à noite também. Um deles é que para que a gente seja uma igreja fértil. E que produza filhos saudáveis, e não apenas produza. E aqui fala a respeito de produção. Então, para que produzamos frutos, nós precisamos estar ligados, permanecer nele. Não adianta eu querer produzir alguma coisa se eu não estou ligado nele. Nós não podemos dar nada a Deus ou não podemos frutificar nada em Deus se eu não permanecer. Aí Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, e o que permanece em mim, esse dá muito fruto. Fala da abundância da vida do reino de Deus. Eu estarei nele. Se alguém não permanecer em mim, então aí Jesus começa a dizer, olha, mas se não permanecer, se o reino não estiver nele e você não estiver no reino, não tem parte comigo, será cortado, será jogado fora. O versículo 7 fala, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Então veja, fala de um contexto do reino, da soberania, da vida de obediência, a palavra permanecendo dentro de nós. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Às vezes nós só cremos e gostamos dessa última frase. Eu vou pedir, eu vou desejar e Deus vai me conceder. Deus vai me conceder se eu estiver permanecendo. Ele fala a respeito de coisas que nós precisamos estar vivendo para que tudo que nós pedirmos, tudo que nós desejarmos, nos seja concedido. Uma vez dentro do reino de Deus, ou o reino em nós, Jesus afirmou aos fariseus que o seu reino estaria no coração daqueles que crescem nele. Lembra da crer nele, crer sobre ele, que nós falamos? De crer nele. Há necessidade da gente permanecer no reino. Isso é, estabelecer o reino de Deus dentro da minha vida. E dentro desse processo de estabelecimento, algumas características, algumas coisinhas nós vamos ter que começar a caminhar. Por exemplo, nós vamos ter que viver a nossa vida em santificação e vida em comunhão. Ninguém vive dentro do reino de Deus, ou o reino não está na pessoa, se esta pessoa não tem uma vida de santificação, e eu reforço aqui, não estamos falando de ser santo, nós estamos falando de estarmos em santificação. Tá certo? Muitas pessoas perdem a sua vida, comunhão com Deus, a sua alegria com Deus, porque exige santidade dos outros. Eu, como seu pastor, eu estou aqui para exigir que você viva num processo de santificação. Porque ninguém é santo, todos nós erramos. E vida em comunhão, são 2 características fundamentais. Quando nós pegamos assim,
Jesus falando, os discípulos falando, a igreja primitiva, eles pensavam unicamente, exclusivamente no reino de Deus. O propósito era fazer com que todas as pessoas estivessem comprometidas em seus relacionamentos com Deus. Ter um compromisso no seu relacionamento com Deus. E, ao mesmo tempo, ter um compromisso com o relacionamento com os seus irmãos. Nós vamos domingo começar as bem-aventuranças e nós vamos falar depois a respeito dos princípios, que nada mais é, gente, do que relacionamento. Que é vida de santidade, vida de santificação e de relacionamento entre as pessoas. E um dos reflexos mais evidentes desta santidade em relação a Deus, da sua comunhão com Deus, veja, como que eu posso manifestar o meu processo de santificação? Como que eu posso manifestar o meu processo de comunhão com Deus? Como? E aí? Como? Quem? Com o nosso relacionamento com o próximo. Às vezes as pessoas pensam assim, a vida de santidade é assim, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu não mato, no roubo, mas olha só, quando a gente entra no mato, no roubo, no adultério, a gente está falando de quê? É com Deus ou com a gente? Está falando da gente. Quando Jesus começa a falar a respeito dos princípios do reino, vai falar a respeito de vida em comunhão. Não existe processo de santificação porque eu vou para o monte e passo 40 dias em jejum. Eu posso passar 40 dias em jejum e tratar mal o meu irmão. Eu posso viver orando e não ter um bom relacionamento na terra. O meu relacionamento com Deus, a minha vida de santidade vai ser manifesta aqui na terra. Nós vamos ser diferentes? Vamos ser diferentes. A nossa qualidade de vida é excelente, então nós somos superiores? Claro, porque o Espírito de Deus está em nós. E como que isso vai manifestar? No nosso relacionamento com os nossos irmãos. No compartilhar com os seus irmãos. A igreja que começou, a igreja que foi formada por Cristo, porque Cristo deixou os seus discípulos para que começasse essa igreja que chega aos nossos dias, era uma igreja que possuía amor verdadeiro. Não era um amor verdadeiro para com Deus. O amor verdadeiro para com Deus é manifesto para com os seus irmãos. Eu não sou um bom crente, eu não tenho um bom relacionamento com Deus se eu não tiver bom relacionamento com as pessoas. O reino de Deus, veja, não consiste em palavras. O reino de Deus não consiste em nós ficarmos falando coisas bonitas. Consiste em nós manifestarmos o grande amor de Deus em relação à vida das pessoas. Lá em 1 João diz assim, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Veja, não é desculpar e às vezes não é só perdoar. É dar a nossa vida pelos irmãos. É dar a nossa vida. Está lá, você que está anotando, 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Certo? Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo ouviu? Isso é, se eu vejo o meu irmão padecendo, e eu fecho o meu coração, tendo como socorrer-lhe, como que eu posso permanecer no amor de Deus? Como que eu posso dizer que o amor de Deus está em minha vida? Aí João chega e usa, um termo bem carinhoso, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse grupo de recém-nascidos no reino de Deus, nós que fazemos parte no reino de Deus, nós precisamos permanecer firmes
nesses aspectos que são aspectos importantes do reino de Deus. 4 situações, 4 coisas que não podem mudar na nossa vida. 4 que eu poderia dizer assim, que foram 4 colunas da igreja primitiva. E que tem que ser 4 colunas da nossa igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Versículo de número 42. 4 coisas que nós precisamos permanecer, fazer para que a gente permaneça no reino e o reino permaneça em nós. Vamos imaginar assim, nós temos que construir uma igreja, nós temos que ter colunas principais. 4 colunas principais, colunas fundamentais. Colunas que mesmo que outras sejam tiradas, estejam fracas, são 4 colunas que sustentam a nossa vida no reino e o reino de Deus dentro de nós, e nós permanecemos no reino de Deus. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisinhas simples. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ok? Quem abriu a sua Bíblia em Atos 2,42? Marque esse texto. É conhecido. Como o pastor Patrick falou ontem, né? O pessoal gosta de ouvir mensagem nova. Que é sempre coisa nova. Que é tanta coisa nova que esquece das coisas fundamentais. Para que eu permaneça no reino, eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Isto é, a doutrina, ela é um pilar da igreja. Nós não estamos falando de doutrina de pode cortar cabelo, não pode cortar cabelo, de pode isso, não pode isso. Não estamos falando dessas doutrinas. As igrejas, as denominações têm as suas doutrinas. E todas aquelas foram doutrinas que vieram da cabeça do homem, e muitas delas até com base nas Escrituras, e outras porque interpretaram algum texto da Escritura, ou outros porque o grupo, existem algumas igrejas que fazem assim uma comissão, fazem um conselho para fazerem as doutrinas da igreja. E ali são doutrinas que a igreja segue. Gente, isso daí não tem problema nenhum. Não me incomoda isso. Até porque, até no nosso prédio, você que mora em prédio, você que mora em condomínio, existe um regimento interno, que são as doutrinas do prédio. Que tem que viver para que todo mundo viva bem, para que não se tenha problema no prédio, não se tenha problema no condomínio, tem que ser o quê? Todo mundo dentro daquilo ali. E um dos pilares da igreja, um dos pilares para que esse reino seja estabelecido através da igreja, é justamente nós perseverarmos na doutrina que ali Lucas está escrevendo, a doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Doutrinas que eram fresquinhas, porque dias Jesus havia subido aos céus, doutrinas que não tinha mais que 3 anos, que estavam ali sendo ensinadas, e eles passavam essas doutrinas de Jesus para as pessoas, porque senão não ergueria uma igreja saudável. Lucas afirma que todas as pessoas que se convertem não estavam apenas junto com os apóstolos,
mas comprometidas com eles e com os ensinamentos. Esta coluna de doutrina dos apóstolos não pode ser apenas acreditar ou se comprometer com o que é ensinado. Aquelas pessoas que nasciam de novo, que se convertiam, porque eles pregavam uma doutrina que era a doutrina de Cristo, eles se apegavam aos apóstolos. Qual é o seu compromisso na igreja? Você que é membro dessa igreja, você tem um compromisso com a doutrina do apóstolo. Eu não sou apóstolo, do pastor. Pastor, mas a doutrina é de Cristo e eu estou aqui para ensinar a doutrina de Cristo. Você não pode se comprometer apenas com a doutrina. Você tem que estar comprometido comigo. Qual o problema hoje? Eu não sei se aqui tem professores que vão para as suas classes de aula, que antigamente nós nos comprometíamos com o que era ensinado e com o professor que ensinava. Nós tínhamos um vínculo com o professor e hoje esse vínculo com o professor acabou. E hoje, na igreja, muitas pessoas, eles querem ou dizem crer na doutrina. Jesus e a palavra de Deus sempre foi bem clara, creia em Deus, mas crede também nos seus profetas. Isto é, comprometa-se com o que é ensinado, mas comprometa-se com quem lhe ensina. Isso é um dos pilares no reino de Deus. Você já imaginou se os primeiros apóstolos, eles pregassem o reino, estariam pregando o reino de Deus e cada um vivesse a sua própria vida? Não tivesse uma ligação com eles? Não tivesse um compromisso? Pedro pregava, quem ouvia de Pedro tinha um compromisso com Pedro, Pedro tinha um compromisso com Paulo, tinha compromisso com os apóstolos. E outros homens iam ensinando e os que aprendiam tinham um compromisso. Se você não tiver um compromisso com o seu professor da EVE, desculpa, mas você não vai aprender. Você tem que ter um comprometimento com aquele que é o seu facilitador, que é o seu mentor. E um dos pilares da igreja é este compromisso. Não fala apenas eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na doutrina que os apóstolos seguiam. Nós não estamos falando que você tem que seguir a homens. Ao contrário, quando você percebe que ensinamentos estão fora dos princípios de Deus, nós temos que cair fora. Não podemos nos sujeitar a eles, mas eles ensinavam aquilo que era de Deus. Não são as doutrinas que há questões teológicas. Não é porque alguém interpretou a Bíblia de uma maneira, não. As doutrinas que são os princípios bíblicos, que são ensinados, esses princípios bíblicos, isso que é ensinado, isso nós precisamos estar comprometidos. Quando o Novo Testamento fala a respeito de doutrina dos apóstolos, refere-se ao estilo de vida, qualidade de vida dos apóstolos. A qualidade de vida, ali estavam homens que renunciaram às suas coisas, renunciaram à sua vida. Estavam homens que andavam com Jesus, que buscavam a presença de Jesus, que estavam orando com Jesus. Nos dias de hoje, eu sei que você pode sempre, e nós sabemos que existem líderes que não são líderes, líderes aproveitadores, mas existem homens de Deus que buscam a presença de Deus, que buscam a revelação de Deus para compartilhar com aquelas pessoas que Deus lhes concedeu. Então precisa haver um comprometimento com estas pessoas. E aqui nós aprendemos isso. Nós aprendemos no Novo Testamento, quando fala a respeito de doutrina, refere-se ao estilo de qualidade de vida dos apóstolos. Se eu começar a pregar uma coisa, e que você diz assim, o pastor prega, mas ele não vive, muitas coisas eu prego para você, muitas coisas eu ensino para você, que é o meu desejo de viver. Eu estou na mesma situação que você. Eu quero viver a vida excelente. Nós não pregamos, se eu for pregar aquilo, só o que eu vivo todo dia, minha pregação não será nada. Mas eu tenho que pregar o que eu quero viver a cada dia. O que eu luto para viver. O que eu creio que será a realidade na minha vida.
o que eu me esforço para que seja a realidade na minha vida, o estilo de vida que seja o estilo de vida que Jesus quer para a minha vida. Então eu luto por isso. E nós temos que estar comprometidos, não apenas com uma palavra, mas por aqueles também que nos ensinam. Era a maneira pela qual os apóstolos seguidores de Cristo se comportavam. Não era simplesmente uma pregação, mas a maneira que eles se comportavam, as suas atitudes, os seus relacionamentos, o caráter da sua vida. Todas as vezes, Jesus estava ensinando a respeito da maneira correta de viver. Veja, doutrina não é algo acadêmico. Doutrina não é algo filosófico. Doutrina é um estilo de vida prático e repleto das qualidades de Deus. E é nisto que nós devemos perseverar. Uma das colunas da igreja é perseverar nessa doutrina. É aprender a palavra. É praticar a palavra. É ter na sua vida mentores. Eu, particularmente, eu não sou muito desse negócio de apóstolos, desse título. Mas eu creio tremendamente no ministério apostólico. Eu creio no ministério apostólico. Eu creio no ministério pastoral, no ministério profético, no de mestre, no de evangelista. Nós cremos nesses ministérios. Então, quando eu persevero na doutrina de que estes estão me ensinando, eu também tenho que estar ligados a ele para que eu possa aprender mais e mais. Segundo, eles perseveravam na comunhão. E para que eu permaneça no reino de Deus, eu preciso estar perseverando na comunhão com os irmãos. Não apenas dizendo que estamos juntos. Lucas se refere que todos perseveravam na comunhão dos apóstolos, não apenas na companhia deles e dos irmãos. Uma coisa é estar na companhia, outra coisa é estar em comunhão. Todos nós estamos juntos aqui. Estamos na companhia uns dos outros. Quais as pessoas que você tem comunhão? Diferente. Nós pertencemos à mesma igreja. Mas quais as pessoas que você tem comunhão? Tem pessoas que contam nos dedos as pessoas que têm comunhão. Até porque tem gente que faz questão de não ter comunhão com ninguém. É o cara que é o ET, que é viver fora da realidade tudo. Um dos pilares do reino de Deus para que a igreja seja fortalecida e cresça é que a igreja viva não apenas junta, não é que a igreja tenha companhia um do outro. Imagina você chega, eu e você está indo embora, e eu falo assim, eu vou te fazer uma companhia até o ponto do ônibus. Aí quando chega no meio do caminho, tem uma situação difícil na sua vida. Ou então chega e percebe que apareceu um assaltante. Quem estiver só na companhia, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Correr. Mas quem estiver em comunhão, vai socorrer. Vai amparar. O nosso problema é que nós estamos juntos, mas temos pouca comunhão. Quando os problemas surgem, corremos, deixamos de lado. Ao passo que quando nós temos comunhão, não importa o problema que está afligindo, nós estamos juntos. E por que a igreja primitiva era uma igreja que crescia e era uma igreja que explodia numa sociedade? Simplesmente porque eles não estavam juntos. Eles estavam em comunhão. Imagina, quando chegava lá dentro de uma casa, eles estavam lá todos sentados, reunidos, orando, estudando a palavra, buscando a Deus, e entravam os soldados romanos para matá-los.
Se um soldado pegasse alguém, pegou alguém, os outros não saíam correndo e os deixava sozinhos. Os outros ficavam ali para defender aquele que tinha sido preso, ainda que também fosse preso e tivesse que morrer. Entendeu a diferença de estar junto e de comunhão? Quando eu entendo isso, gente, eu fico assim, meu Deus do céu, quanto nós estamos longe de comunhão. Porque quando há problemas com as pessoas, elas se afastam, elas não procuram, elas não estão juntas. É aquele negócio assim, não, deixa eu sair fora, que é melhor eu não estar comprometido com isso. Veja, é meu irmão, então eu tenho que estar comprometido. Nós vivemos num país livre, mas imagina se chega agora, né, o exército ali, a aeronáutica não chega porque está aqui dentro, né? Mas chega o exército ali, e quando chega e vem aqui para prender todo mundo, para matar todo mundo, que nós estamos aí pregando o evangelho. E eu eu estou aqui como pastor, eu faço ali uma portinha dos fundos, que quando entrar vocês vão ser presos, mas eu saio correndo. Não. Eu tenho que estar ao seu lado. É na perseguição, é no problema, é no pecado, é na dificuldade, é na adversidade. Às vezes nós falamos muito de comunhão, mas nós temos que aprender muito o que vem a ser comunhão. E sabe por que muitas das vezes as nossas ofertas não são aceitas diante de Deus? Não é a oferta que vem aqui na frente apenas entregar. Muitas das ofertas que as pessoas entregam aqui na igreja, ofertas de dinheiro, elas servem para pagar as contas, mas não são agradáveis a Deus. Você sabia disso? Porque a palavra de Deus é clara, que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que voltar a ele, pedir perdão e depois trazer a sua oferta. Eu não faço isso, gente, senão a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas. Não está arriscado ninguém vir aqui. Você já viu algum pastor fazer um negócio desse? Nosso momento de oferta. Gente, olha só. Cada um peça perdão aí, depois você traga a sua oferta. Mas foi isso que Jesus ensinou. E não é a oferta financeira, não, é a oferta de louvor. É a oferta diária nossa, de nós abrirmos o nosso coração para Deus e dizermos, Deus, eu estou aqui, eu ofereço a minha vida a Ti, coloco a minha vida no Teu altar, eu quero ministrar louvores. Não é ministro daqui não, ministro nós. E com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, que não perdoou e que não tem comunhão. O alicerce da nossa vida é para que a igreja seja uma igreja que cresça e entenda o que é o reino de Deus, é a comunhão. Veja o que 1 João diz, não sou eu que estou dizendo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. E essas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nossa alegria da igreja, vamos botar da nossa igreja. Nós não temos alegria completa por causa de problema de comunhão. Não é por causa de problema de pecado, porque Jesus perdoa os pecados. Não é por causa de temperamentos, porque todos nós temos temperamentos difíceis. O meu temperamento é difícil, o seu é difícil. Todos nós temos temperamento. O problema é comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andemos nas trevas, não vivemos segundo Ele. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz... Veja, quando nós andamos na luz, porque Ele é luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão não é, falta de comunhão não é resultado de falta de problema de temperamento.
Problema de comunhão não é resultado de que alguém cometeu uma falha, um pecado ou isso. Não é esse o problema de comunhão. O problema de comunhão é que quando nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E aí a gente tem que fazer o reverso aqui. Se eu não ando na luz, eu não consigo ter comunhão uns com os outros. Ter comunhão não é estar junto, apenas. Não é isso. Mas manter um forte compromisso com Deus e com o seu irmão. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, nós precisamos ter comunhão, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma peixada. Gente, quer aumentar mais ainda a comunhão? Vamos fazer uma cervejada. Que vai aumentar mais, vai vir mais gente. Vamos fazer outras coisas que vai juntar mesmo. Mas não é isso que é comunhão. A comunhão é quando eu dou a minha vida para você. Sabe por quê? Não é porque eu gosto de você. É porque eu ando na luz, eu vivo na luz, eu manifesto a luz. Amém? Amém? Foi bom até eu chegar atrasado hoje, viu? Terceiro, eles permaneciam no partir do pão. Nós estamos lá, permaneça em mim, que Jesus disse, para que vocês frutifiquem. Para que eu permaneça no reino, eu preciso perseverar no partir do pão. Compartilhar. Eu preciso aprender a compartilhar. Sem dúvida, para que haja uma koinonia, uma comunhão, nós precisamos aprender mais sobre os nossos irmãos, mas não é saber mais, aprender mais. Eu não estou aqui pregando que você deve ser fofoqueiro e ficar sabendo a vida dos outros. Não é isso. É aprender mais. A vida na igreja tem que ser assim, uma vida de que no nosso dia a dia eu vou aprender como o Carlos é, como a Kelly é, como o Betinho é. Ele vai aprender como eu sou. E nós vamos começar, nesse jeito de saber um como o outro é, nós vamos começar a anular algumas coisas que eu sei que vai ofender a ele. Então tem coisas que eu nem falo, porque eu sei que isso daí machuca, as minhas maneiras começam a ser ajustadas por causa das pessoas para que nós nos mantenhamos juntos. Você que é casado, você casou. Você tinha um namorado, você tinha um noivo. Quando você casou, você descobriu que você casou com uma pessoa que talvez você nem imaginava que era tudo aquilo ou que não era nada aquilo que você pensava. Não foi isso? Eu lembro que quando nós casamos, eu e Débora, nós casamos, no primeiro dia de casado, nós casamos no sábado, no domingo, e a gente estava assim almoçando, eu fiquei olhando, assim, agora eu vou começar a conhecer quem Débora é, e Débora vai conhecer quem eu sou. E uma das coisas que nós procuramos fazer é nos ajustar. Se existem coisas que eu sei que eu vou ofendê-la, por causa do meu temperamento, que existem coisas que a gente não consegue mudar, talvez eu não consiga mudar, mas para que eu mantenha a comunhão com ela, eu vou começar a ajustar, para que não haja atrito. E ela, da mesma forma, o segredo de um bom casamento. O segredo do bom casamento não é você, vamos dizer assim, eu tenho que mudar totalmente. Não. Na realidade, nós precisamos muito mais aprender a lidar com a diferença do cônjuge do que pedir a Deus que mude o cônjuge, ou até mesmo pedir a Deus que nos mude. Quando nós aprendemos das pessoas, nós aprendemos a lidar com as pessoas. Jesus chegou para os seus discípulos e disse, aprendei de mim. Por que nós estamos aqui aprendendo de Cristo? Para nós nos relacionarmos bem com Ele. Por que pessoas se relacionam mal com Cristo? Porque não aprenderam dele. Não sabem qual é, vamos dizer assim, o gênio de Jesus, o temperamento de Jesus, a maneira de Jesus ser, a maneira de Jesus falar. Não sabem. Quando Jesus chegou para Pedro
e disse para Pedro, né? Disse a Pedro e não para Pedro, para trás Satanás, você viu alguma reação de Pedro? Pedro se levantou contra Jesus. Que isso, Jesus? Satanás não está comigo, não? Você está pensando o quê? Não. Porque Jesus já tinha aprendido, Pedro já tinha aprendido alguma coisa de Jesus. Já sabia se relacionar com Jesus, já começou a entender quem era Jesus. Nós precisamos, todos os dias, estarmos compartilhando, mas para compartilhar eu preciso aprender. Eles se sentavam à mesa. Sentar à mesa não é apenas sentar num banco de igreja. Igreja hoje, nós sentamos em bancos. E daqui vamos embora, mas nós aprendemos quando sentamos à mesa. O cidadão do reino precisa aprender a compartilhar. E para compartilhar, você tem que aprender quem é seu irmão. As pessoas dizem na igreja que eu sou um cara muito quieto. Eu posso ser quieto, mas minhas parabólicas, as minhas antenas estão bem ligadas. Sabe por quê? Porque eu quero entender você. Às vezes eu fico aqui na igreja e fico olhando para pessoas assim, que ficam assistindo o culto, até mesmo hoje, né? Tem gente que eu estou vendo que não está nem aí. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa não está nem aí? Eu não quero condenar, eu quero entender, porque eu tenho certeza, sabe por que acontece? Que por trás disso existe alguma coisa. Existe algum problema que precisa ser tratado. Existe alguma coisa que precisa ser curada. Tem pessoas que ficam na igreja viajando, brincando, rindo, zombando. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Na semana passada, eu estava pregando e num dos momentos, eu sempre sou bem sincero para vocês, eu não tenho vergonha de falar dos meus problemas, não. E teve uma hora que eu falei, todas as famílias têm problemas, a minha família tem problemas. E nesse momento, 3, 4 pessoas começaram a rir. Então o que eu tenho que fazer? Não apenas condenar, é entender por que riram. O que está por trás disso? Né? Em outras palavras, quando Jesus falou a Pedro, e Pedro, uma pessoa extremamente amada por Jesus, qual o Satanás que está por trás disso? Para que essas pessoas sejam tratadas, para que essas pessoas sejam curadas. Então, é isso que é compartilhar. Eu tenho que chegar e entender as pessoas para que eu manifeste a hospitalidade e não a hostilidade. Não ser hostil para com as pessoas, entendendo que as pessoas hoje, elas estão perdidas mesmo. E não existem pessoas perdidas só lá fora, não. Existem pessoas perdidas aqui dentro. Pessoas que estão carregando seus traumas na vida, seus problemas na vida. Pessoas que estão carregando suas influências negativas na vida. Que quando se manifestam os seus erros, quando manifestam as suas atitudes, os seus temperamentos, se nós conhecermos as pessoas, nós vamos ter uma igreja saudável e o reino de Deus vai crescer. Amém? Isso é coluna da igreja. E o quarto ponto, que nós já temos tanto falado, é a oração. Ninguém vive no reino de Deus sem uma vida de oração. Lucas está falando a respeito da oração em conjunto. Todos nós aqui oramos. Mas Lucas está falando que a igreja, o reino, as pessoas do reino têm que orar conjuntamente. Se não existisse a necessidade de orar conjuntamente, não precisava ter culto. Você orava em casa, lia a Bíblia em casa, estudava em casa. Muitos não conseguem orar em conjunto com seus irmãos. Sabe por que não conseguem orar? Sabe por que nas reuniões de oração as pessoas ficam às vezes de bocas fechadas? Por causa do item anterior, que não sabem compartilhar, porque não sabem viver uma vida de comunhão, porque não estão vivendo segundo os princípios do reino. E não conseguem. As pessoas oram juntas. E quando as pessoas oram juntas, há quebrantamento. O quebrantamento pode acontecer quando eu oro sozinho na minha casa.
Mas quando nós oramos juntos, quando nós compartilhamos as nossas necessidades, quando nós compartilhamos os nossos problemas, há quebrantamento, manifesta-se o poder de Deus. As obras do mal são estremecidas pelo poder de Deus quando nós oramos em conjunto. Por que o diabo ele não se importa se a igreja canta bem, se a igreja tem uma boa iluminação? Ele não se importa. Esse negócio de dizer assim, o som está ruim, vamos orar para que o diabo vá embora porque está atrapalhando. Gente, isso é besteira. Isso é besteira. O diabo não vai ficar preocupado em ficar botando som e essa microfonia. Não, vamos orar para que isso acabe. Gente, isso é besteira. Nós temos que orar, sabe para quê? Para que com som ou sem som a gente ouça a palavra de Deus e pratique. Para que a gente viva a palavra de Deus. Ele não está preocupado se nós vamos ter música linda. Ele está preocupado, sabe do quê? Em que a gente não ore. Em que a gente não busque a presença de Deus. Que a gente não clame a Deus. Que a gente não abra o nosso coração para Deus. Juntos. Porque quando nós oramos juntos, há um acordo nosso. E nós, quando oramos juntos, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua presença. Eu queria encerrar essas 4 aulas com aquele texto que foi um texto que nós lemos, eu acho que na segunda aula. Aí eu não vou passar lá não, Ezequiel capítulo 36 e 26. Que diz assim, e vos darei um novo coração. Esse texto é assim, são promessas e mais promessas que Deus coloca para nós. Vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com coração de carne. Depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e capacitareis para que vocês ajam de acordo com as minhas leis e princípios, e assim vocês vão obedecer fielmente aos meus mandamentos. Nós vamos estudar os princípios de Deus. Esses princípios vão ter que cair em corações novos, pessoas que nasceram de novo, pessoas que estão dispostas a viver uma vida de obediência, pessoas que estão dispostas a estar fazendo parte desses pilares do reino de Deus. E aqui tem uma frase, uma palavra muito bacana, eu colocarei o meu espírito no interior de cada um de vocês, para que vocês possam viver de acordo com os meus princípios.